Seja bem-vindo ao canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Anaxágoras, um importante filósofo pré-socrático que deu início ao que a gente conhece hoje como multiplicidade dos seres. O Anaxágoras ele foi muito importante por iniciar esse movimento de acreditar que a natureza era composta por várias substâncias e não somente por uma. Quando a gente pega o Tales de Mileto, o Anaximandro e o Anaxímenes, a gente vai perceber que eles estão tratando de uma substância primeira, de um mar que é para a natureza, porém eles estão procurando uma única substância dentro da natureza. Enquanto o Anaxágoras já vai começar a pensar a multiplicidade dos seres. Para a gente compreender bem o que seria essa multiplicidade dos seres, pensem na tabela periódica, na tabela que vocês aprendem lá em química, que existem os vários elementos. Esses vários elementos dão origem à natureza, dão origem às coisas que nós conhecemos. Então, Anaxágoras lá atrás já estava pensando que existia não apenas uma, vários elementos, várias sementinhas que dariam origem a tudo que existe. Ele chamou essas pequenas sementinhas, essas pequenas substâncias, essas pequenas partículas de homeômeras. Ou seja, esses homeômeras daria origem a tudo que conhecemos da forma que é. Vamos pensar o seguinte, você hoje sabe o que é água, o que é terra, o que é ar, você sabe mais ou menos o que está ali, o que tem no composto. Hoje nós sabemos porque a química, porque a física está aí, a ciência está crescente e a gente cada vez sabe mais. Essas pessoas estavam lá atrás já pensando que isso poderia existir. Então isso estava só no mundo ainda do pensamento, da abstração. Então era um pensamento lógico, um raciocínio profundo, com argumentações, com explicações, dando origem aí para outros filósofos também pensarem a multiplicidade dos seres, os diversos seres, as diversas sementinhas que poderiam existir para dar origem a tudo na matéria. Anaxágoras ele explicava da seguinte forma: ele acreditava que no início tudo era compacto, todas as coisas eram compactas e que a partir de algum momento forças fizeram com que essas substâncias compactas fossem se separando e dando as diversas formas dentro da natureza. Exemplo, um corpo humano, uma pedra, madeira, árvores, tudo que você percebe dentro da natureza seria a partir desse todo que em algum momento foi disperso e se tornou em tudo que a gente conhece. Então percebam que a ideia dele de um todo, a gente pode fazer uma analogia com o pensamento de hoje da ciência do Big Bang. O que é o Big Bang? O Big Bang ele explica a formação de tudo que existe dentro do universo. Então o Big Bang seria o início, quando tudo estaria compacto, em algum momento houve a explosão e as coisas foram se juntando e acabou que a matéria se organizando deu no que a gente conhece hoje, esse universo que a gente percebe hoje. Então Anaxágoras já estava pensando nisso lá atrás. Ele pensava já que as coisas eram compactas e em algum momento, um movimento gerou tudo que a gente conhece aí através dessas pequenas sementinhas que no começo estavam todas juntas e compactas e depois se separaram, se reorganizaram e com essa organização e reorganização se deram os seres das variadas formas que nós temos hoje. Só que quando a gente explica hoje o Big Bang, o que a gente pensa? A gente pensa, às vezes, alguns cientistas pensam de uma forma materialista. Começou tudo ali, pronto, antes disso não me interessa mais explicar. Outras pessoas que são já mais questionadoras, e antes disso? Quem movimentou tudo isso? Não existiu uma força de movimento? Não existiu alguém por trás que fez com que isso se movimentasse? Hoje a gente pensa que pode existir essa força sim, a gente chama essa força de Deus, de uma grande inteligência, de um logos, de alguém que está por trás, que pensa e que faz o movimento. Alguns cientistas negam veemente a existência de Deus. Agora outros já colocam que isso pode ser possível sim, porque alguém tem que ter movimentado. No caso de Anaxágoras, ele acreditava que existia sim uma grande força, o espírito, o Naus,
que dava movimento, que dava origem, ou seja, essa grande razão, o Naus, esse espírito, é esse que movimentou primeiramente essa matéria para que as coisas se tornassem e fossem vistas, percebidas da forma que nós percebemos hoje. Então percebam que mesmo o pensamento sendo muito antigo, lá nos pré-socráticos, antes de Cristo, percebam que mesmo assim existe muita coisa igual, muita coisa que dá para ser comparada com o tempo atual, que algumas dúvidas ainda permanecem até hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e das explicações. Continuem no canal, continuem assistindo os vídeos, que nas próximas aulas vou trazer mais alguns pré-socráticos que são curiosos para a gente entender a atualidade. Se você gosta de conhecer, se você é curioso, se sempre você quer aprender mais, fica comigo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Beijos!